que você pagou para mim, mas até agora nada, né, cara? Nada, né? Não, você falou no tablet, mas até agora eu não recebi a missão no meu Ah, celular mas, cara, aqui. eu vou fazer aqui, tá empenhado esses dias aí, né, meu irmão, aí, Ah, me avise, tô aqui. mas eu te aviso Fala, sim. senhores. Tá, Luzan Canelli tá pedindo para entrar. Quem mais? Vamos ver. Tem a galera ali já. E. Que errado. Vou desmontar aqui. Deixa eu- Acho que eu mutei de. Ai, beleza. Fala, senhores. Então, sejam todos aí bem-vindos. Estamos aí para mais uma atividade aí da nossa liga. Então, logo após as nossas provas aí, parciais 2, um pouquinho antes aí das nossas provas finais, então a gente havia prometido fazer essa, essa atividade online com os senhores e logo após a gente retornar aí às atividades do segundo semestre, nós vamos fazer aí, continuar com nossas atividades Onde que é o práticas. módulo da PM? Alguns ligam. É o quê? Tem algum áudio É, ligado aí, acho que é o William né? Caveira, É o o William, deve estar de Zancanelli. serviço. Já Sim. mutei aqui. Então, sejam todos aí bem-vindos a mais uma atividade nossa aí. Beleza? Tá contigo aí, Jax. E eu Tá acho que tá mudo, mutado o Jax. seu áudio, Jax. Tá. Bom, boa noite. Beleza, agora foi. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, como o nosso presidente aí, o Lúlio falou com vocês, né? Essa palestra já era para ter sido feita semana passada, mas infelizmente nosso palestrante aí, doutor Ednei, acabou não estando disponível. Bom, eu não vou me estender, eu quero aqui apresentar esse meu grande amigo, Ednei Fernando, né? Amigo de longa data, trabalhei com ele, bombeiro. Mas essa é a apresentação que eu quero fazer dele. É um grande amigo meu, é um irmão para mim. Eu quero agradecer, Dinei, você imensamente por ter. Eu sei das suas demandas aí em São Paulo e para você disponibilizar esse tempo seu para nós aqui, para a Liga de Medicina Militar, é muito importante, tá? Então, assim, eu vou falar três coisas suas aqui, né? E você se apresenta, por favor, né? O Ednei, ele é bombeiro, como eu falei, e essa apresentação não posso deixar de fazer sua, né? Isso aí foi aonde eu te conheci, aonde você se tornou meu irmão, então, para mim é importante. O Ednei é mestre em ciências e da reabilitação e traumatologia pela USP. O Ednei, ele é doutor pela USP e pós-doutor em ciências da saúde também pela Unixul em São Paulo. Tá, Ednei? Então, assim, cara, se eu ficar lendo seu currículo aqui, eu vou ficar aqui mais de 3 horas para ler seu currículo. E aí eu quero que você realmente se apresente, você fale aí, meu irmão, e está nas suas mãos essa palestra que será sensacional. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Eu que agradeço, meu irmão, o convite. Dizer que é sempre uma honra poder atender esses convites, né? E para mim é motivo de muita alegria estar aqui com os senhores aqui fazendo um bate-papo sobre esse cenário aqui do APH tático, que, por sinal, inicialmente quem me apresentou esse campo foi o Jaex, né? Então, dentre as nossas jornadas aí de trabalho e de amizade, ele me possibilitou o meu primeiro contato com a área do APH tático. Então, Jax, obrigado, viu? A recíproca é toda verdadeira. Então, espero que a gente possa ter mais oportunidades, com um pouco mais de tempo, que a gente possa explanar e ter oportunidade até de partilhar, práticas também, que é muito legal, né? Então, pessoal, me apresentando um pouquinho, já que já falou, falou um pouco sobre o meu currículo, né? Eu também tenho formação na área da educação física e da enfermagem. Então, além da atividade como bombeiro,
tive a oportunidade de fazer o curso de técnico em emergências médicas também pela Argentina, além dos cursos de especialização que nós fizemos aí dentro tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar aqui de São Paulo. Eu também leciono nos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, e é uma área que eu escrevo também, eu sou pesquisador, né? Então escrevo bastante, falo bastante sobre o pré-hospitalar, e recentemente, inclusive, nós fizemos uma publicação aí internacional, vou depois mandar para o Jax compartilhar com vocês, muito legal, falando da hipotermia no trauma, né? E a importância da prevenção da hipotermia no trauma e falamos de manta aluminizada, manta térmica, é um artigo bem legal que depois eu compartilho com vocês. Então, sem muitas delongas aí, eu vou começar apresentando aqui para vocês. Eu vou fazer uma explanação geral, né? O Jax já havia comentado comigo que vocês tiveram já uma noção aí sobre o MASH, e principalmente falaram anteriormente aí com o Rodrigo sobre a letra M e o A. Meu foco vai ficar um pouco mais voltado às demais letras aí do March, que é um mnemônico, né? Isso que é importante a gente enfatizar, que quando eu abordo um March e nas suas respectivas letras, eu estou falando de um mnemônico. Todo mnemônico, ele vem com o objetivo de facilitar o processo didático-aprendizagem. Então, ele facilita a minha didática, a minha explicação, bem como facilita a minha prática ser sistematizada. O March nada mais é do que uma sistematização que eu uso para atender meu paciente. Então, toda vez que eu abordo o paciente, eu tenho uma sequência para atendê-lo. E o March ele é uma sistematização. E essa sequência ela vem baseada especificamente naquilo que é soberano, naquilo que mata primeiro, né? Então, por isso que nós usamos nesse momento parâmetros clínicos, né? Como é muito falado na área da medicina, né? A clínica ela é soberana. E o March ele vem para nos auxiliar nesse caminho, tá bom? Então, eu vou ficar mais voltado a esses aspectos da letra R, da letra C e da letra H. Então, eu também adoto aqui essa minha fala de hoje com vocês nas diretrizes do TC3, que foram publicadas agora em 1º de maio de 2026. Então, eu venho aqui fazer uma abordagem dentro desse contexto mais atualizado e também uso a diretriz nacional de APH tático do Ministério da Justiça, tá? Então, é, toda a minha fala aqui, toda a minha apresentação, os slides são baseados nessas referências. Quando nós falamos, então, desse cenário de atendimento do APH tático, e eu uso aí o mnemônico MARCH como um ponto de partida de sistematizar a minha atuação. Na letra R, então eu adoto lá o R de respiração, o C de circulação e também lembrando que esse C de circulação é a busca que eu faço para encontrar sinais de choque ou sítios de choque, assim podemos falar. E também na letra H nós abordamos a hipotermia e trabalhamos com RED também de crânio, de trauma de crânio, né? Então, em alguns cenários a gente pode também, para algumas literaturas, trabalhar além da hipotermia, tratamento do TCE. Bom, muito importante que quando eu uso a sistematização do March, eu tenho como objetivo explorar o meu paciente nos aspectos de avaliação, né? Então, lembrando que a avaliação eu uso os meus sentidos e um deles é o campo visual. Então, é muito importante que a gente tenha sempre uma ferramenta em mão, que é a tesoura ponta-romba, para nos facilitar a exploração dessa investigação, né? Que é uma melhor localização dos ferimentos, uma melhor definição dos ferimentos e assim na sequência eu poder fazer o tratamento desses ferimentos em si. Bom, e então vamos partir da letra R para que a gente consiga aqui ter uma abordagem mais pautada em cada uma das letras. Bom, na letra R, né, nesta fase, o nosso foco principal, ele é o tórax, né? Então, é esse momento ali que o profissional, o operador, ele vai buscar ali os ferimentos que envolvem
essa região. E na sua grande maioria, esses ferimentos, quando eu falo do cenário do APH tático, na sua grande maioria são ferimentos penetrantes, né? Porque nós estamos falando de ferimento à arma de fogo, ou em algumas situações, ferimento à arma branca, né? Não que os traumas de contusão também não possam estar envolvidos, que pode também, né? Porque às vezes eu tenho um colete balístico ali, evitando o ferimento penetrante, mas gerando uma lesão de contusão, né? Um ferimento contundente. E também em cenários de explosão, eu também posso ter um ferimento contundente, mas o nosso foco, ele, então, será principalmente em verificar colapso no sistema respiratório, principalmente nas estruturas de pulmão. Então, quando nós falamos aí da letra R, a nossa maior ameaça realmente são os ferimentos penetrantes, porque uma vez que esse ferimento penetrante ele aconteceu, ele possibilitou uma comunicação entre o meio interno e o meio externo. Lembrando que, naturalmente, não existe essa comunicação entre as paredes da caixa torácica com o meio externo. E se essa parede ela foi, assim, lesionada, ali nós temos uma ameaça, né? Uma ameaça através de um ponto de entrada, que é um sítio de ferimento, e essa ameaça realmente é o quê? Que a pressão atmosférica, a pressão do ar, né, na atmosfera em si, ela pressione, ela entre por esse ferimento consequentemente, devido a essa pressão ser maior, ela vai pressionar ali a minha estrutura pulmonar, fazendo ali um colapso, né? Além desse colapso, eu vou ter uma redução do espaço do parênquima pulmonar, e isso vai naturalmente influenciar em sintomas como alteração de toda a mecânica ventilatória do meu paciente. Então, é muito importante eu entender, quando eu falo da cinemática do trauma, eu falo da fisiopatologia das lesões, é muito importante entender que o objetivo de controlar um ferimento aberto como esse é evitar realmente que esse pulmão lesionado, que essa estrutura pulmonar, ela entre em colapso e gere ali uma parada cardiorrespiratória nesse paciente, né? Nós vamos classificar esses tipos de lesões, mas é importante que a gente tenha já esse panorama de uma forma geral. Quando, então, nós falamos na letra R que a nosso principal objetivo é realmente o tórax, né? E aí eu trago aqui para aqueles que estão mais familiarizados com a anatomia, né? Já estão em alguns semestres aí mais à frente. Quando eu falo de tórax, nós estamos falando, inclusive, das regiões de transição tóraco-abdominal, que eu estou falando, então, dos quadrantes superiores abdominais, bem como eu estou falando da linha mais baixa, né, da linha anatômica mais baixa do pescoço também. Então, por quê? Porque o ápice pulmonar, ele, variando de pessoas para pessoas, de contexto anatômico para anatômico, ele pode passar ali em média de um dedo acima da clavícula. Então, eu posso ter ferimentos muito próximo ali à base do pescoço, que também serão ferimentos suprantes. E não porque está na região do pescoço, eu vou desconsiderar que ali possa existir um pneumotórax também, principalmente quando eu tenho a característica de ser um ferimento soprante. Então, esse detalhe ele é muito importante. Da mesma forma que ferimentos na região de quadrantes abdominais superiores, muito próximo da transição tóraco-abdominal, eles também podem ser considerados ferimentos de pneumotórax, principalmente com a característica de ser soprante. Então, algo muito importante aqui nesse primeiro momento, eu fazer a exposição da minha vítima. Então, essa vítima que sofreu ali algum tipo de ferimento, ela precisa ter o tórax exposto. E muitas vezes essa vítima ela é um operador que está ali com um colete balístico. Então, o que que é muito importante? Eu fazer a exposição desse colete balístico, no entanto, que os instrutores aí, o JAEX aí, eles vão treinar com vocês aí, provavelmente mostrar como se retira um colete, né? Porque nós temos diversos modelos de mercado, então é muito importante que quem vai fazer esse socorro, ele tenha uma noção, até para ele não ficar ali perdendo tempo muitas vezes em tentar cortar com a tesoura partes do colete que são muito grossas e às vezes essa tesoura não vai conseguir
assim cortar. Então, é muito importante expor o tórax, removendo o colete, e aí, na sequência, nós entramos com um modelo de inspeção que é chamado de varredura, que é o momento em que ali o socorrista tático, ele faz uma varredura com as pontas digitais ali, né, com as pontas dos dedos mesmo, tentando não só visualizar, mas ter contato tátil. A gente fala que é em mãos de agarra, porque às vezes você está num cenário que é escuro, o ambiente não te permite visualizar tão fácil ali se tem lesão ou não, e então você fazendo mão de agarra, usando a polpa digital, você às vezes encontra o ferimento. Ao tocar ou até penetrar levemente esse ferimento com as mãos de agarra. Por isso que a gente adota essa forma de inspecionar o tórax, diferente, por exemplo, de um ambiente convencional que você está controlado, às vezes tem boa luminosidade e tudo mais, tá? E a terceira, né, é agora a parte de analisar se existe ali um ferimento soprante. Você realmente inspecionar esse ferimento, se tiver que fazer uma limpeza prévia ali daquele ferimento, faça, para que você realmente tente identificar se existe a presença ali de ar transitando por aquele ferimento, né? A gente leva alguns conceitos anatômicos como referência, que a abertura do ferimento da caixa torácica, quando ela é aí mais ou menos um terço da abertura da cavidade, cavidade aérea, da cavidade as vias aéreas superiores, a tendência desse ferimento é o ar fluir por ele e deixar de fluir pelas vias respiratórias superiores, porque pela dimensão do ferimento. Então é muito importante que a gente tente tanto visualizar quanto até ouvir o som do ar passando pelo ferimento, porque se isso está acontecendo, mostra para nós que há uma evolução muito grande ali daquela lesão, inclusive podendo gerar um pneumotórax hipertensivo. E aqui nós estamos demonstrando até com fotos do Manual do Ministério da Justiça, a importância de fazer o corte da vestimenta, e aí eu chamo a atenção que nós adotamos um modelo padrão de corte, isso tudo com o objetivo de facilitar. Deixa eu ver se eu tenho, agora que eu percebi que tem um risquinho amarelo aqui, eu não sei se, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui só para. Ah, não me dá a opção de apagar. Mas enfim, vamos lá para a gente não perder tempo. Então, o corte da vestimenta a gente adota um modelo padrão, para que a gente evite tanto machucar o paciente, não fique perdendo tempo e para facilitar a retirada dessa vestimenta quando eu corto. Então, a gente faz um corte na linha central do tórax até a parte inferior da camisa, da blusa, seja lá o que for, e depois corta as mangas. Essa blusa ela se solta inteirinha na parte de cima e eu posso puxar pela região lombar do paciente e ela não fica grudada no corpo do paciente. Então, até isso é importante, até isso faz parte da sistematização e da inspeção que eu faço visual do tórax desse paciente. E aí, na sequência, eu vou para. Então, eu fiz o corte da vestimenta, faço a inspeção física em mãos de agarra, inspeção visual, nesse momento, com o objetivo de buscar o quê? Buscar identificar ferimentos na região do tórax. Lembrando, tanto das estruturas aí fisiopatológicas, né, que o pneumotórax ele pode ser considerado pneumotórax simples, pneumotórax aberto, quando existe ali um ferimento de exposição do meio interno com o meio externo, e eu tenho o pneumotórax hipertensivo, que pode acontecer tanto quando o ferimento no tórax ele é por contusão, é um ferimento fechado, ou até quando existe um pneumotórax ou um ferimento aberto. Então, lembrando que o hipertensivo ele acaba sendo um processo evolutivo ali com maior risco, com maior gravidade, e também chama atenção que a gente fala muito hoje no cenário do APH tático que mesmo que seja um pneumotórax hipertensivo, é necessário tratar, é simples de tratar e precisa ser tratado. E quando ele não é tratado, o risco desse paciente ele fazer uma parada cardiorrespiratória ele é muito grande. Então, deixar de identificar e de tratar um pneumotórax hipertensivo num cenário de combate, num cenário de APH tático, pode gerar um desfecho muito grande entre
questão de vida e de morte, do nosso paciente. Bom, só recapitulando, né? O pneumotórax, então, ele é aquele tipo de lesão onde ocorre a presença, a entrada de ar entre as pleuras, né? Então, tanto a pleura parietal, que está aderida mais à parede torácica interna, e a pleura visceral, que está aderida mais ao pulmão. Então, quando eu tenho ali a invasão de ar sob pressão nesse espaço, a tendência dele, então, é causar um colapso pulmonar, fazer um colabamento do pulmão, e, como consequência a isso, é mudar todos os padrões mecânicos ventilatórios desse paciente. E a tendência de cada vez mais é ocorrer evolução desse processo, porque se eu tenho uma transição constante de ar por esse ferimento, se ela é constante, consequentemente, esse pneumotórax tende a evoluir. Então, nosso papel é tentar estabilizar naquele primeiro momento e até resolver esse problema o quanto antes, tá bom? Para não ocorrer aí uma falência dessa estrutura pulmonar. Bom, o pneumotórax hipertensivo, então, ele nos apresenta alguns sinais e sintomas que acaba ali nos ajudando a fazer o seu processo de identificação, né? Como bem a gente falou, a clínica ela é soberana no atendimento dos pacientes. Então, no pneumotórax hipertensivo, nós vamos ali perceber uma insuficiência respiratória do nosso paciente, também um paciente que tende a dessaturar e com uma dessaturação ali abaixo, às vezes até de 90. Tem também dor torácica intensa, porque toda vez que esse paciente ele faz movimento mecânico ali da caixa torácica, movimento de inspiração e expiração, esse colapso pulmonar ele gera muita dor. Então, o paciente, eles, inclusive, parte da sua insuficiência respiratória, de não promover uma boa mecânica ventilatória, parte disso acontece pela dor. Então, o paciente, ele fica, inclusive, ali com medo de fazer uma ventilação mais profunda, pela questão, inclusive, da dor, né? Não só da presença do ar ali, que é o, é o grande preditor de tudo isso daí. É um paciente que vai fazer uma taquicardia, ele vai fazer, num processo mais avançado, lógico, uma hipotensão arterial, ele pode ter de forma mais tardia também um desvio de traqueia e de mediastino, lembrando que nem sempre no cenário do atendimento pré-hospitalar eu vou presenciar o desvio de traqueia e de mediastino. É claro que se eu estiver falando de um paciente onde a evacuação desse paciente ela é um pouco mais demorada, eu vou demorar algumas horas para isso acontecer, é claro que eu posso começar a perceber esse desvio de traqueia e de mediastino, que aí muitas vezes já estará também acompanhado aí de cianose intensa do paciente, o paciente vai fazer sudorese, isso tudo se deve também a ele já estar aí na condição de choque obstrutivo, e aí lembrando que quando entra essa questão do choque obstrutivo também é um paciente que começa a ter sofrimento da bomba cardíaca. Então, agora, não só ele tem um problema de pneumotórax, como também agora a bomba cardíaca começa a entrar em colapso. Então, por isso que é tão importante resolver esse problema de forma imediata, né? Em pacientes com pneumotórax hipertensivo, os achados do exame físico, eles podem também incluir, né, a diminuição de movimentos da parede torácica, por isso que é muito importante também fazer a inspeção visual. É claro que dependendo do cenário escuro, ou um cenário de evacuação, eu não vou conseguir fazer isso de forma tão adequada, mas claro, quando eu chegar numa zona morna, uma zona fria, eu conseguir avaliar melhor esse paciente, eu consigo até identificar esses parâmetros. A simetria, principalmente da expansibilidade torácica, então você vai perceber que um lado ele tem mais expansão do que o outro, então você vê que realmente fica diferente, por isso que a gente fala de assimetria. O hipertimpanismo na percussão tipânica, quando eu consigo fazer a percussão também, percebe que do lado ali da lesão tem um hipertimpanismo, isso se deve pela presença de ar, né? Então parece que você está batendo ali num tambor ou numa bexiga cheia de ar. A abolição do frêmito tóraco-vocal, então você percebe que o som ali, o ruído durante o processo de ventilação, ele fica abolido, né, principalmente por essa presença de ar que está ali acumulado entre as pleuras,
e o murmúrio vesicular do lado afetado também ele fica abolido. Do outro lado, você vai ter presença de murmúrio vesicular, do lado afetado, você realmente percebe abolição. Opa, passou aqui. Bom, aqui tem rapidinho aqui algumas imagens só para a gente reforçar e potencializar essa ideia, né? Então, essa ideia da radiografia aqui mostrando do lado direito, então a linha é, pulmonar lateral, da margem lateral, ela está muito mais centralizada, muito mais na região hemiclavicular, mostrando que o pulmão aí ele está entrando num processo de colapso, enquanto quando eu comparo com o outro lado, né, com o lado esquerdo, a gente percebe que o pulmão do lado esquerdo está totalmente expandido. Então vejam que o que eu não quero realmente num paciente como esse é deixar esse processo evoluir cada vez mais esse pulmão do lado direito dele colabar e ser pressionado. Com certeza é um paciente que está apresentando vários dos sinais e sintomas que nós abordamos no slide anterior. Então, aqui o pneumotórax aberto, né? Então, aqui eu tenho uma lesão associada, então isso é muito importante. Quando se tem uma lesão no tórax, pessoal, é muito importante que eu não só visualize de forma superficial essa lesão, mas que eu também entenda e me aprofunde na característica dessa lesão. Eu vou olhar para a lesão, eu vou ver se realmente está tendo a presença de sangue fluindo por essa lesão, a presença de sangue com bolha, está vindo com bolha, está vindo ali, então, se está vindo com bolha, que eu tenho presença de ar junto, está soprante, está fazendo som respiratório por aquela, som de fluxo de ar por aquela região. Eu tenho um ferimento que é grande, a gente fala que é um ferimento maior que uma moeda, né? Ele é menor que uma moeda. Quando eu falo moeda, eu estou comparando a circunferência da via aérea superior, da traqueia principalmente. Por quê? Porque se esse ferimento ele for muito maior que a circunferência das vias aéreas superiores, principalmente da traqueia, é claro que o ar vai preferir entrar por essa lesão, porque ele vai encontrar menos resistência. E aí, naturalmente, ele vai fluir por esse ambiente, ele vai entrar lá dentro, vai colabar o pulmão e vai deixar de entrar pelas vias aéreas superiores. É por isso que muitas literaturas falam que um paciente com pneumotórax aberto e que tem uma lesão maior, né, maior que um terço da circunferência da traqueia, ele parece que ele está se afogando em ar. Então, é aquele paciente que tenta puxar ar, mesmo num ambiente muito bem ventilado, e não consegue. Por quê? Porque é claro que o ar está preferindo fluir pelo ferimento, porque o ferimento é muito maior. E é bem interessante que quando nós realizamos o procedimento de curativo, de fechamento dessa lesão, há uma mudança instantânea dessa mecânica. Aí o paciente ele consegue até agora começar a puxar o ar pela via respiratória superior. É claro que ainda os outros parâmetros clínicos não vão mudar tão rápido assim, mas é um paciente que já começa a diminuir o sofrimento respiratório desse paciente. Então é muito importante que a gente entenda aí o que é realmente o pneumotórax. Então, olhando, por exemplo, nessa imagem, né? Vocês estão vendo aí. Essa lesão é nítido que ela é uma lesão grande. É claro que eu tenho que olhar para ela então agora. É uma lesão grande, maior que uma moeda. E o que eu tenho que analisar agora? Se essa lesão ela tem a presença de ar, tem presença de sangue, o sangue está fluindo com bolhas, está fazendo som respiratório. Me aproximo, tento ali perceber se tem som. Isso é muito importante. Ah, tá escuro, Ednei, não consigo visualizar. Mão e agarra. Quando minha mão passar, meu dedo realmente vai cair dentro desse ferimento. Eu vou ali entender que ali existe um ferimento e que esse ferimento é grande. Pronto, já tem um caminho ali, um ponto de partida para tratar a letra R. E essa lesão, será que é grande? Desculpa. Então aqui eu tenho uma lesão grande, maior que uma moeda também. Nítido que nesse tipo de lesão eu também vou ter todas essas características que eu apresentei para vocês. Então, eu vou ter a presença, inclusive, de coágulo, presença de sangue, de ar fluindo, então, inclusive, foi feito aí um curativo de três pontas. É um ambiente convencional, né? Foi feito um curativo de três pontas, que depois, na prática, aí os instrutores vão explicar para vocês
essa característica aí do uso curativo 3 pontos e tal. E no APH convencional acaba se usando mais. No cenário do APH tático, a gente tem aí o selo de tórax, valvular, não valvular e assim por diante. Aqui é mostrando, né? Então, o selo de tórax. E existe diversos modelos no mercado. É claro que a gente adota alguns modelos como preferência, mas aí, o importante aqui é que vocês entendam que nesse tipo de lesão eu tenho que fazer um curativo, eu tenho que fechar o quanto antes esse curativo, esse ferimento. E que esse curativo, o selo de tórax, ele é um material dedicado a isso, porque ele apresenta estruturas que facilitam a transição do ar que está dentro da caixa torácica para o meio externo e o meio externo não trazer mais ar para dentro. Então, qual que é o objetivo do selo de tórax? É ele limitar a transição que estava acontecendo antes do curativo. O ar que está dentro vai sair para diminuir o pneumotórax, a pressão de ar que tem lá dentro, e o ar que está fora não vai entrar mais por aquele ferimento. Então, por isso que alguns selos de tórax vão ter ranhuras, vão ter válvulas, né? Aqui outros modelos, então aqui é o modelo da SAM, o chassi seal da SAM, que tem a válvula, tanto que hoje a maioria vende já o combo, né? Que é um selo de tórax com válvula e o outro sem válvula, para que você consiga fazer o curativo tanto na entrada quanto na saída desse ferimento, né? E aqui mostrando que esse curativo ele tem uma alta aderência ao tórax. Isso é muito importante, porque quem aqui já fez aí, por exemplo, um curativo de 3 pontas com plástico de evisceração, plástico queimadura, ou plástico de gaze e esparadrapo, ou fita crepe, sabe o quão difícil é fazer uma boa aderência no tórax do paciente, até porque o paciente está com sudorese, ele está sangrando, acaba se não tendo uma boa aderência. Esses modelos de selo de tórax, eles também, além de facilitar o tratamento do pneumotórax pelo controle da transição de fluxo de ar, então ele vai fazer ali um mecanismo de compensação para isso, ele também tem uma boa aderência. Então, adesivo que cola bem no tórax, que às vezes a gente não vai nem precisar ficar perdendo tempo em limpar o tórax desse paciente e cola por cima que ele já tem uma ótima aderência. Então, é importante usar um meio dedicado também. Então, quando a gente fala dessa fase de aplicação do selo de tórax como mecanismo de tratamento, então é importante que a gente aplique o selo de tórax valvulado sobre o ferimento. Então, eu tenho que inspecionar o ferimento, entender onde ele está e aplicar a válvula ou as ranhuras ou qualquer outro processo ali que faz a transição de ar em cima da lesão, tá bom? Para não fazer um curativo, uma colocação do curativo de forma errônea. Então, esse é o primeiro passo. Identifica, olha o tamanho, faz ali uma limpeza prévia se for necessário, abre o curativo e coloca sobre a lesão de forma imediata. E aí, a partir desse momento, o que que eu tenho que fazer? Monitorar o paciente. Não é porque eu apliquei o selo de tórax que eu agora já acho que resolvi tudo e não monitoro mais o paciente. Esse selo de tórax, dependendo do tipo de lesão que ali existia antes, pode ser que ele não consiga controlar aquela lesão por vários mecanismos e ainda com a presença do selo de tórax, esse paciente pode apresentar uma angústia respiratória, ele pode continuar fazendo um pneumotórax hipertensivo, tá? Então, isso é muito importante. E aí nós temos o protocolo hoje, né, a diretriz, né, do TC3, ela traz aí também para a gente estar monitorando o paciente, e uma vez que o paciente, após eu colocado, ele não melhorou ou ele piorou a condição dele, que eu faça um levantamento parcial ali do selo e deixe o ar que está ali em excesso sair, porque pode ser que, dependendo do modelo do meu selo de tórax, que um coágulo obstrua a passagem, a saída. E aí volte a aumentar a pressão intratorácica. Consequentemente, eu abro, faço essa abertura e deixo o ar sair. Né? Algumas literaturas trazem isso como burpee, arroto e entre outros, né? Então, existe várias aí. Existe a manobra de apertar o tórax. Depois, na prática, vocês vão ter mais vivência com isso. Mas essa é a ideia. Então, coloco o curativo, monitora e acompanha o paciente. O paciente piorou, tá tendo dificuldade respiratória, os sinais de pneumotórax hipertensivo estão aumentando,
abre, deixa a pressão de ar sair, limpa o excesso de coágulo se ali existir e volta a fechar o curativo de novo. Ah, se tiver que fazer mais vezes, eu vou fazer mais vezes? Eu vou fazer mais vezes. É claro que se eu puder avançar no procedimento que a gente vai ver à frente, que é a toracocentese, eu vou avançar e se ela resolver, ótimo, tá bom? Mas eu tenho que entender que o monitoramento ele é constante aí. Bom, no pneumotórax hipertensivo, né? Eu tenho que lembrar que o tipo de pneumotórax hipertensivo ele é uma causa prevenível de morte. Então, por isso que eu falei isso para vocês no começo, que quando eu trato, eu estou conseguindo realmente prevenir a morte por pneumotórax desse paciente. Ela é fácil de tratar, lógico, fácil de tratar para aquelas pessoas que têm treinamento, que têm o conhecimento, mas não é algo surreal, algo impossível, não. Ele está dentro das mãos ali do socorrista, tá bom? E reforço para vocês aquela fala inicial. Abdômen, ombros, pescoço, parte baixa do pescoço, pode fazer pneumotórax. Por isso que é muito importante você classificar o ferimento, não só olhar ele e achar, o ferimento está ali, mas eu tenho que classificar. Eu tenho que analisar, tá bom? Principalmente se ele tem característica de ferimento soprante, tá bom? E não esqueçam também que o pneumotórax hipertensivo não acontece só no ferimento aberto, só com a presença do ferimento aberto. Ele pode acontecer também com ferimentos fechados, com contusões, trauma fechado, em situações de acidente de trânsito, queda, pancadas no tórax, agressão e tudo mais. Tá? Então, o pneumotórax hipertensivo, claro que de todas as classificações de modelo de pneumotórax, ele é o mais grave, ele é considerado o mais grave, é aquele que realmente tem uma grande importância para nós no tratamento, tá? E isso se deve porque ele mantém um aprisionamento de ar interpleural e, consequentemente, ele leva o pulmão ali do lado da lesão a um colapso, né? Então, isso é uma condição que acaba evoluindo cada vez mais, começa a pressionar o coração ali no meio, muda o eixo do mediastino contralateral, e aí, naturalmente, esse paciente começa a ter desvio de traqueia, êxtase jugular, sofrimento da bomba cardíaca e tudo mais. Por isso que a ideia é não deixar esse pneumotórax expandir, tá bom? Então, o tratamento inicial do pneumotórax, como a gente comentou, né, só fazendo aqui uma linha didática aí para nós, tá? Então, coloquei lá o selo, né, coloquei o selo de tórax, e através do momento, a partir do momento que eu identifiquei essa lesão. Se a vítima, então, ela tem lá o selo de tórax colocado, e eu percebo que ela não está melhorando, que ela está piorando, principalmente os sinais de sofrimento respiratório, eu vou fazer a técnica lá de abertura parcial, deixar o ar sair, para melhorar a condição desse paciente. Tá? Na sequência, é importante a gente estabelecer uma monitorização desse paciente. Se você tiver condição de, num cenário, fazer análise da oximetria de pulso, faça análise da oximetria de pulso, tá? Lembrando que a oximetria de pulso aí para o nosso paciente varia ali na faixa de 95% a 100%, né? Então, verifique se esse paciente não está dessaturando, se ele não continua dessaturando, tá bom? E também aproveite o oxímetro e faça a coleta da frequência cardíaca, ver se realmente esse paciente está fazendo taquicardia, que é mais um sinal que potencializa aí o pneumotórax hipertensivo. E na sequência, se eu coloquei então o selo de tórax e consegui estabilizar esse paciente com a presença do selo de tórax, é importante a gente manter esse paciente numa posição tanto de conforto quanto de segurança. E a gente pode ter ali o paciente na posição supina, desde que tenha o socorrista constantemente monitorando ele. Agora, se eu tenho que deixar o meu paciente numa posição de recuperação por outras ações do socorrista, a gente prefere a posição de recuperação, que é a posição de decúbito lateral, para que esse paciente tenha uma segurança na mecânica ventilatória dele. Pacientes que tenham associado ao trauma, ao pneumotórax, a lesão pneumotórax, eles têm a lesão de face, lesão bucomaxilar, as diretrizes recomendam que a gente mantenha esse paciente sentado até para que ele tenha uma facilidade durante o processo de mecânica ventilatória. Bom, o pneumotórax hipertensivo, então, evoluindo um pouco mais a condição de tratamento, que na prática vocês vão ter mais vivência com isso, né? Então, ela consiste, não falo do processo evolutivo,
O tratamento, então, ele consiste em deixar aí o ar que está retido no meio interpleural, que ele saia dessa cavidade para realmente diminuir aquele processo lesivo. E aí, para isso, nós temos o procedimento da descompressão. E a descompressão do tórax, ela vai ser feita do lado da lesão, onde tem ali aquele pulmão que está em colapso, está colabando, e aí a gente adota a agulha, o catéter aí de 14, hoje a diretriz também, ela traz 14 ou 10 gauge e 3,25 polegadas aí no seu diâmetro. Então vejam que eu tenho, olha que interessante, né? Quando a gente fala do cenário do APH tático, o APH tático ele orienta muito as preferências serem para materiais dedicados. Então, a toracocentese aí, ela tem, hoje no cenário do APH tático, ela tem materiais dedicados para isso, tudo com o objetivo de facilitar a ação do operador para que realmente ele não perca tempo. Então, a gente tem que evitar ao máximo perder tempo com materiais de improviso. Então, por isso que a gente caminha cada vez mais para o material dedicado. Sabemos que as realidades elas são muito diferentes, mas esse é o principal objetivo, eu dar qualidade, agilidade e que realmente eu consiga fazer o procedimento o mais adequado possível para esse paciente. Então, por isso que se adota esses parâmetros aqui como processo de padronização. O ponto para a descompressão torácica e o toracocentese, recomendado aí na diretriz, então pode-se usar o quinto espaço intercostal na linha, na linha axilar anterior, como está sendo mostrado na imagem. Até coloquei um xizinho aqui para pontuar esse ponto como um ponto de primeira preferência, de primeira escolha, ou então a diretriz aí 2026, ela fala aí do segundo espaço intercostal na linha médio clavicular. Lembrando que existem outros modelos de literaturas, né? É sempre importante falar isso, que eu reforço, né, para quem entrou depois aí, nós estamos seguindo aqui uma linha de referência, uma diretriz, então por isso que a gente aborda toda a temática aqui em cima dessas diretrizes. Sabemos que existem outras linhas, por exemplo, do APH convencional, que faz outra abordagem aos pontos de descompressão. Muito importante reforçar, principalmente ainda para quem está vivenciando a parte da anatomia aí no curso, que quando eu faço a introdução da agulha para fazer a toracocentese, existe a importância do ângulo, né, e do ponto anatômico para essa entrada. Então, a agulha, ó, o catéter aí, deve ser inserido em um ângulo perpendicular à parede torácica. Então, se o paciente está em decúbito lateral ali, eu estou ao lado do ponto da lesão, onde ocorreu a lesão, é o lado que eu estou que eu vou fazer o procedimento. Então, eu coloco a agulha ali perpendicular à parede torácica. E eu uso como ponto de referência ela ser logo acima a borda superior da costela inferior, como está na imagem aqui. Então, eu tenho a costela de cima e a costela de baixo. Na costela de baixo, eu uso a borda superior como um ponto de referência. Por quê? Porque na costela, na borda inferior da costela superior, eu vou encontrar lá o feixe vasculo nervoso. Então, eu tenho lá a artéria, eu tenho a veia, eu tenho o nervo, tudo intercostal. Então, artéria intercostal, veia, nervo intercostal, está tudo ali, naquele ponto. Então, se eu uso o ponto para toracocentese nesse feixe neurovascular, ou vasculo nervoso, eu posso produzir até um sangramento ali. Pega uma artéria intercostal que sangra muito, né? Você vai aumentar o sangramento dentro daquele espaço. Aí agora o paciente tem, além do pneumotórax, ele faz um hemopneumotórax, né? Ele tem a presença de sangue também. Então, por isso que é importante o estudo da anatomia, ele ajuda muito a direcionar procedimentos, mesmo nesse cenário aqui que a gente está destacando do APH. Bom, lembre-se, né? A vítima com desconforto respiratório que está progredindo, está cada vez mais piorando, né? Nós consideramos como trauma torácico, ou seja, para nós, no cenário pré-hospitalar, eu considero como pneumotórax hipertensivo. O meu paciente está ali, eu estou com ele há 5, 10, 15, 20 minutos, e eu estou vendo que está existindo ali uma piora nesse desconforto, nesse sofrimento respiratório. Lembra lá que eu falei que ele parece que está se afogando em ar?
eu tenho que tomar alguma atitude, eu tenho que fazer procedimento nesse paciente, tá bom? Bom, falamos então aí da letra R, né? E aí nós vamos aí para a letra C, para depois a gente progredir no finalzinho para a letra H. Então, lembrando que a letra C de circulação, ela também me remete a choque. Ou seja, qual que é a relação entre esses dois? Eu vou procurar, através dos sinais hemodinâmicos, que são os sinais de circulação, se esse paciente tem algum tipo de choque. Então, o maior objetivo da letra C realmente é verificar se o paciente tem choque. Por quê? Porque o choque mata, mata rápido. Por quê? Porque as grandes hemorragias eu tratei lá na letra H, ou na letra M, do Marsh. Então, eu controlei ela lá. Agora, aqui na letra C, eu vou realmente ainda analisar parâmetros circulatórios. Tem outras hemorragias que passaram despercebidas, se aquela hemorragia que foi tratada lá na letra M, ela continua bem controlada. Porém, um grande foco nosso aqui é verificar os sinais de choque. Por quê? Porque eu posso encontrar áreas que estão sangrando internamente, que não foram tratadas anteriormente, que agora precisa ser tratada. E que se não for tratado agora, esse paciente vai morrer. Então, por isso que a gente tem um foco também muito importante aqui na letra C. Então, é o momento de revisar, ou seja, checar os procedimentos que foram feitos na letra M. Então, se o torniquete que foi aplicado, ele continua bem ajustado, se não há necessidade de fazer transição agora de torniquete, se não há necessidade realmente de fazer uma mudança de curativo, se realmente o sangramento ele continua bem controlado, tá? Então, esse é o momento daquele tratamento secundário. E se tiver outras lesões hemorrágicas que passaram despercebido na letra M, agora é o momento que eu também trato, ok? E aí eu vou fazer a avaliação clínica do estado de choque realmente desse paciente, se ele tem algum tipo de sinal de choque. E se tiver, eu vou tratar. Então, lembro que quando nós falamos de choque, eu estou falando de uma hipoperfusão celular, então as células estão sofrendo, as células dos tecidos estão sofrendo com a falta de oxigênio. Então, o que nós queremos agora é resolver essa hipoperfusão celular, e para isso eu primeiro consigo resolver inicialmente tratando o problema que está levando a esse choque. Então, o que eu quero nesse primeiro momento, no cenário de APH tático, é realmente identificar e tentar tratar a causa. E aí depois nós vamos tratando na sequência a condição de piora desse choque. Lembrando, né, que o choque ele é um tipo de mecanismo que ele também é evolutivo. Se eu não tratar, esse paciente ele vai piorar e aí, consequentemente, eu tenho um mecanismo ali fatal para esse paciente. E nós sabemos que, quando eu falo de fisiopatologia de choque, você tem diversos sinais e sintomas associados, principalmente quando eu falo dos tipos diferentes de choque. Aqui o nosso principal objetivo é falar do choque hemorrágico, né? É o choque hipovolêmico de condição hemorrágica. E é claro que nós temos nesse modelo alguns sinais e sintomas que se tornam mais clássicos e que eles começam a acontecer numa forma inicial, numa forma primária no choque. E aí os outros sinais eles vão se tornando um pouco mais tardios. Então a gente fala sempre como indicador de primeiro momento eu uso a busca através da palpação do pulso radial, do enchimento capilar, ou como nós chamamos também de perfusão capilar, e do estado mental que nós estamos avaliando o nível neurológico nesse momento desse paciente. E nós sabemos que o pulso radial ele tem que estar presente, forte, que o enchimento capilar tem que ser menos 2 segundos e que o estado mental desse paciente tem que ser alerta. Isso estou falando de uma condição normal. Quando o choque, dependendo dos seus graus, que acabam sendo dados subjetivos, eles começam a acontecer, então o pulso radial do meu paciente ele tende a ficar ausente, ou então é um pulso que é fraco e com uma frequência cardíaca um pouco mais rápida. Então ele aumenta a frequência cardíaca inicialmente, porém ele fica fraco, fraco no tocante à pulsação. E então é muito comum, às vezes, eu tentar checar um pulso radial, que ele é periférico, e eu não ter a presença do pulso radial periférico ali presente. Então eu sei que
esse pulso ele está fraco, né? Eu já sei que ele está ausente naquele momento. É um indicativo importante para nós? Sim, claro que não é o único, né? E na questão do enchimento capilar, da perfusão capilar, essa perfusão capilar ela ultrapassa os 2 segundos, né? Então ela vai para 3, 4 ou até, importante, principalmente quando eu falo de choque hemorrágico, ou até ela pode ficar nula também, tá, pessoal? Então, enchimento capilar eu posso ter um paciente em choque com uma perfusão nula, não só acima de 2 segundos. E o estado mental? Confuso, desorientado, sonolento ou já até dependendo do estágio aí no nível de inconsciência, tá bom? Então, alerta, ó, 3 checagens rápidas para confirmar a falha da perfusão, ou seja, dos dados hemodinâmicos desse paciente, que é para nós, dentro do cenário do APH tático, um indicador de choque, que é, então, pulso radial, ou qualquer outro pulso periférico, a perfusão e a alteração do estado neurológico, estado mental do paciente. Bom, revise os pontos de sangramentos. Então, se esse paciente ele recebeu algum tratamento na letra M, seja de torniquete, seja de preenchimento de ferida, agente hemostático, bandagem israelense, agora é o momento que eu vou revisar. Então, verifique se realmente ali esses curativos estão resolvendo aquele ou controlando aquele sangramento, e se eu não tenho outros sangramentos que ficaram ocultos, ficaram escondidos, por questão de exposição de vestimenta, por cenário mal iluminado, entre outros. Então, faça uma revisão, tá certo? E agora essa revisão ela tem que ser bem detalhada, porque ali pode existir algumas ameaças que passaram despercebidas. E na sequência, eu já fiz, então, agora a inspeção dos curativos da letra M, faço a busca dos sinais e sintomas de choque. Então, vejo lá pulso, vejo nível de consciência e perfusão. Se eu tenho alteração nisso, acenda um alerta na sua cabeça e agora vá buscar ameaças ocultas do quê? De locais que possam fazer hemorragia interna. Quais são os principais locais que pode gerar hemorragia interna? Tórax, abdômen, pelve e ossos longos. Então, agora, eu já fiz na letra R a verificação do tórax. Eu já sei como esse tórax está. Então, eu posso ali saber se esse choque está sendo proveniente da lesão de tórax ou não. Passou o tórax, agora eu vou para a região abdominal. Posso ter sangramento de órgãos abdominais? Sim, principalmente lesões de órgãos sólidos sangram muito. Baço sangra muito, fígado sangra muito. Esses órgãos que são mais sólidos, eles acabam sendo muito vascularizados e eles têm um potencial de sangramento maior. Então, eu tenho que fazer inspeção das regiões abdominais, de quadrantes abdominais, em busca também da identificação se aquele sinal de choque está vindo daquele sítio, daquele ponto mesmo. E aí vai lá para o quadril, né, região pélvica. Região pélvica, está sangrando. Região pélvica é um local que sangra muito, muito volume de sangue passando naquela região, principalmente o plexo venoso. Tem muitos vasos, veias nessa região que acabam sangrando de forma contínua, não em grande pressão, mas de forma contínua. E muitas vezes pode ser associado aqui uma fratura pélvica ali, numa queda da vítima, do operador, um ferimento por explosão, foi arremessado, ou até um ferimento por arma de fogo, e que fez uma fratura pélvica. Tem que controlar, tem que, nesse momento, por exemplo, se tem uma fratura pélvica que vai produzir um grande sangramento, o osso também sangra, eu não posso esquecer disso, é o momento de eu aplicar cinta pélvica nesse paciente. Pô, mas Ednei, eu estou tratando a letra C. Sim, se eu estou tratando a letra C e eu encontrei o sítio da onde está vindo o choque desse paciente, e esse sítio eu posso tratar com algum modelo de intervenção por curativo, por procedimento, é o momento que eu faço isso. Lá no tórax eu não tratei o pneumotórax. Então, se eu tenho ali uma lesão abdominal aberta, uma evisceração, eu vou tratar a evisceração agora. E se eu tenho uma fratura pélvica, eu vou tratar agora também. É na letra C que eu faço isso. Aí tá os modelos que eu tenho de intervenções para tratamento pélvico, né? Então eu tenho a cinta pélvica. Existem vários modelos também. A gente está falando de um modelo mais indicado aqui pelas diretrizes, que é a cinta pélvica SAM, que inclusive só para
conhecimento, acredito que muitos saibam que ela tem tamanhos diferentes, tá? Então é importante saber que existe tamanhos. Às vezes eu coloco uma só no kit e acho que vai atender todos os pacientes. Pode atender a maioria, mas dependendo do tamanho do seu paciente, pode ser que ela seja muito grande ou ela não caiba. E aí o ajuste dela fica comprometido também. Mas é nesse momento que eu faço isso. E aí vem o quê? Um ponto importante. Quando você faz na letra C toda a análise, inspeção, e checagem dos curativos que foram feitos na letra C, então esse é o momento de você fazer a avaliação. Foi aplicado um tourniquet, não foi? Então, avalie a necessidade de transição nesse momento. Então, aqui tem um fluxograma. Então, você vai lá. A nossa evacuação, ela vai demorar mais que 2 horas? Se a sua resposta for não, tá? Então, você vai manter esse tourniquet da forma original como ele foi aplicado. Isso estamos falando para o uso do tourniquet, tá bom? Se a sua resposta aqui que a sua evacuação ela vai demorar mais de 2 horas, se a resposta for sim, o que que você tem que fazer? Uma segunda pergunta. Qual que é? Esse paciente, ele está estável? Ele está sem choque? Se a sua resposta for sim, então ele está estável, tá? Ele está estável. Então a ação é tentar uma transição, tá? Então agora você pode, porque esse paciente está estável. Então você tenta uma transição. Ou se você vai fazer lá, substituir o torniquete, que foi aplicado inicialmente lá de forma alta e apertada por um torniquete controlado, mais próximo ali da lesão, né, de 5 a 7 centímetros acima da lesão, ou então você vai substituir esse torniquete por um curativo de preenchimento, com gaze, com bandagem israelense, tá bom? Mas desde que você responda essas perguntas de forma adequada. Agora, vamos lá. A minha evacuação, ela vai demorar mais de 2 horas para vir a evacuação. E o meu paciente, ele está instável, ou seja, ele não está estável, a ação é manter o torniquete original. Porque qualquer movimento que eu faça ali com aquele torniquete, eu posso voltar a agravar a condição desse paciente que já está grave. Então, é muito importante pensar nisso tudo, tá bom? Então, além, ainda na circulação, né, ó, revise os locais de sangramento com torniquetes e com gás, mesmo que esse paciente tenha recebido torniquete, gás, bandagem, você precisa revisar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, o colega lá já colocou e tá tudo bem. Não, não é que o colega fez mal isso, não é isso. Mas toda vez que eu mexo com um paciente que recebeu um torniquete, essa movimentação do paciente, ela pode desencadear um sangramento, ela pode mexer com os tecidos da região e o sangramento voltar a acontecer, não de forma tão intensa, mas pode voltar. Aí é um momento, às vezes, só de eu fazer um ajuste, uma transição ou uma substituição de curativo, tá bom? E aproveite nesse momento, dependendo da condição clínica do seu paciente, identifique se é necessidade de fazer a reposição volêmica desse paciente. Se for necessário fazer a reposição volêmica, é um paciente que está em choque, que ele vai precisar receber o volume, que ele vai precisar fazer intervenção médica lá na parte avançada. Então, pense lá na possibilidade de fazer um acesso intravenoso, se você tem condição, se você tem recursos, conhecimentos para isso, ou na impossibilidade do acesso intravenoso, não só de forma logística, técnica, mas inclusive por condição do paciente, você pode tentar fazer o acesso intraósseo com os recursos apropriados para isso, tá? Indicando que essa vítima, ela tenha que ter ali motivos para receber isso, diferente do passado, que a gente chegava lá e fazia 2 acessos calibrosos em todo paciente porque ele era de trauma, hoje a gente não adota mais essa conduta, né? Então aqui vejam que a diretriz é agora, de 2026. Então ela reforça muito, você só vai fazer o acesso intravenoso ou intraósseo se o paciente tiver critério para receber isso. Acho que tem algum áudio ligado aí, né? Não, é o que eu tinha. O Lúlio, consegue. As indicações dos calibres aí, né? Usar no intravenoso 18 gauge, então é preferido, tá? Até porque ele tem aí um fluxo de 95 ml por minuto, então é uma indicação aí para a gente ter um controle adequado até do que vai ser infundido nesse paciente, tá? Se for necessário o acesso vascular,
mas não for rapidamente obtido por uma via intravenosa, eu vou utilizar o intraósseo, como vocês estão vendo aqui na imagem, que também existem modelos diferentes, tá bom? Lembrando que dependendo do modelo, né, o acesso intraósseo aí ele tem pontos anatômicos ósseos específicos de tíbia, de húmero. Então existe os modelos, isso é importante. Então, os equipamentos eles atendem também necessidades tanto de adulto quanto pediátrico. Então, por exemplo, esse da imagem aqui é um para adulto. Eu também tenho desse modelo o pediátrico, tá? Então, existem modelos diferentes, variações diferentes. Então, tudo eu preciso conhecer a minha ferramenta e saber aplicá-la também de forma adequada. Lembrando que uma vez que eu faço o acesso venoso no paciente, então eu tenho que ter controle de tudo isso daí, tá bom? Não é porque eu fiz ali que eu vou deixar o paciente perder todo o controle. Então você tem que, o mesmo controle que a gente faz de um paciente que está lá no intra-hospitalar com os cuidados, a gente vai também na medida do possível, lógico que é um ambiente de pré-hospitalar, um ambiente tático, um ambiente às vezes que está em risco, mas na medida do possível eu também vou tentar controlar todos esses meios de controle de uma boa perfusão, de verificar se o sistema está limpo, se o sistema pode receber o volume, se agora é o momento adequado, se esse paciente é o paciente adequado, tá? Então, tudo isso também ele segue essas doutrinas. E aí, nós temos vocês vão ver numa forma um pouco mais avançada, a indicação do ácido tranexâmico, né? O famoso Transamin aí, como uma indicação. Então, ele fala aqui para a gente assim na diretriz, olha só, eu trouxe do trecho da diretriz já aqui de 2026. Se a vítima provavelmente necessitar de transfusão de sangue, então nós estamos falando aqui do paciente que realmente apresenta ali uma condição para isso, por exemplo, um choque hemorrágico, teve amputações graves, ou trauma penetrante no tórax, evidência de grande sangramento, uma fratura pélvica, como a gente comentou, né? Então, é um paciente indicativo, por exemplo, para receber o transamin, o ácido tranexâmico. E se essa vítima, então, ela também apresenta sinais e sintomas de TCE, que são TCEs que eu tenha sinais e sintomas ali presentes, são aquele TCE que a gente fala que é significativo, né? Ou a vítima fez o TCE e apresentou alteração do estado mental, aí realmente também eu vou fazer ali a indicação do Transamin. Aí tem lá, nós falamos da administração de 2 gramas de ácido tranexamus por via ou intravenosa, ou então lá se eu fiz o acesso intraósseo, eu posso usar também, tá bom? Fazer isso de forma lenta, mas aí as diretrizes chamam a atenção para um detalhe muito importante. Eu só vou entrar com Transamin, com ácido tranexâmico aí nas 3 primeiras horas após a lesão, tá? Passado disso, não há mais indicação pelas diretrizes de se fazer esse tipo aí de medicação. E aí, em muitos casos, né, vai ser necessário aí a ressuscitação com fluidos aí de tanto de sangue total ou de plasma. E aí, lógico que a gente está falando de uma conduta um pouco mais avançada, mas só para que vocês tenham um panorama que nesse momento, nesse paciente instável, grave, com sinais de choque, todas essas condutas podem entrar nesse exato momento. Tamanha a importância de sistematizar o MARCH, de entender o que eu faço em cada letra do MARCH. Hoje a gente já está falando de fazer ressuscitação volêmica desse paciente com sangue total, com plasma. Vejam só que evolução que a gente está tendo no cenário do pré-hospitalar, né? E aí a gente vai para a última etapa aqui, que é a etapa da hipotermia, que é a letra H. Lembrando que muitas referências também traz lá, além da hipotermia, as lesões de cabeça, né? Head injuries, a lesão de cabeça, que será um ponto que pode ser tratado nessa fase aqui também. Muito importante, falávamos bastante da tríade letal, né? Que é a presença da coagulopatia, da acidose e da hipotermia. Então, a tríade letal, ela é uma condição que impõe o paciente a uma condição de morte biológica quando ela não é controlada. Hoje a gente já evoluiu um pouquinho mais, falamos do diamante letal, que foi aí incluído a hipocalcemia. Então, o que que é esse diamante letal? Então, pacientes que sangram muito, além da perda volêmica ali que ele tem, né, do volume
sendo extravasado do seu meio, que é do vaso sanguíneo propriamente, eu perco elementos que compõem esse sangue, esse volume. Então, eu vou perder, por exemplo, o cálcio, que está ligado a diversos recursos metabólicos do nosso corpo, dentre eles contração de estruturas musculares, como o próprio coração, como controle de ritmos cardíacos. Então, pacientes começam a fazer alterações de ritmo, arritmias. Eu tenho, além dessa perda volêmica, alteração do estado de pH sanguíneo, então eu mexo no controle do pH e esse paciente ele fica com uma acidose, isso devido à descompensação das quantidades de gases também no sangue, principalmente oxigênio. E na sequência eu também vou perder elementos da cascata de coagulação. E, naturalmente, apesar de chamar coagulopatia, o sangue, por perder esses elementos, ele perde a característica de coagulação, então ele fica incoagulável. E, naturalmente, quando isso acontece, você tende a ter mais sangue extravasando do meio intravascular para o meio extra. Então, vejam que eu tenho um paciente que já sangra, que agora ele deixa de ter uma boa viscosidade no sangue, ele perde característica de coagulação, o sangue vai extravasar mais para o meio extra, ou seja, aquele pouco que ele tem, ele vai perder mais ainda. Então vejam que são efeitos potencializadores. E aí vejam que agora a gente tem um próximo item aqui, que é o quarto elemento, que é a hipotermia. A hipotermia ela nessa característica de metabolismo, então ela compromete a cascata de coagulação pela sua alteração de temperatura, lembrando que a cascata de coagulação ela torna-se dependente de uma temperatura metabólica. Quando eu perco essa temperatura metabólica, a cascata de coagulação ela começa a sofrer com isso. Lembrando que a presença de cálcio também trabalha no processo de metabólico, principalmente que a gente está falando de coagulação, e a hipotermia, ela diminui essa aderência do cálcio também à cascata. A hipotermia, por si, ela pode reduzir as taxas ou mudar as taxas de gases presente no sangue. Então, eu estou querendo dizer que a hipotermia, ela é um fenômeno que ela potencializa qualquer um desses três aqui. Então, se o meu paciente ele tem, por exemplo, só acidose, tá? E ele faz hipotermia, a hipotermia ela é um potencializador dessa acidose, ainda mais. A hipotermia é um potencializador da hipocalcemia. A hipotermia é um potencializador da coagulopatia. Então, vejam que é um detalhe interessante. Se eu tenho um paciente que está em choque, que já está fazendo acidose, hipocalcemia e coagulopatia, e agora ele começa a ainda mais potencializar a sua hipotermia, toda a fisiopatologia do choque é potencializada. Então, quando eu falo em prevenir ou tratar a hipotermia, eu também estou falando em diminuir a propagação ou a evolução do choque desse paciente. É uma forma, então, eu tratar hipotermia, eu também estou tratando o choque? Sim, porque eu estou tratando a evolução, é, a, a evolução da condição fisiopatológica do choque. Então, por isso que é muito importante entender que a hipotermia não é porque ela é feita na última etapa que ela é a menos importante, não. Até porque o Marsh, como qualquer outro mnemônico sistematizado, ele é um estudo didático, ele me facilita estudar passo a passo, ele pode ser feito na prática de forma simultânea. Está eu e o Jaex aqui atendendo um paciente. Eu posso estar fazendo a letra M, o Jaex está fazendo a letra A. Eu posso estar fazendo a letra R, por exemplo, e o JAX já está evoluindo para a letra H. Nada impede. Se a ação ela for sistematizada, ou seja, for feito passo a passo, de forma sistematizada, independente se ela é feita por um, dois ou três socorristas, ela pode ser feita, que inclusive, preferencialmente, é essa a conduta prática que a gente adota. No atendimento do dia a dia, é isso que a gente tem que fazer. Não é eu chegar em dois, três socorristas e eu fazer tudo sozinho. Por quê? Porque quem está perdendo isso é o paciente.
Até eu chegar na letra H e os outros dois socorristas vão ficar olhando, não, eles já podem começar a prevenir. Lógico que a ação dele não pode atrapalhar as anteriores, tá bom? Então, isso é muito importante também, entender o porquê que a gente fala tanto da hipotermia. Então, ela é um mecanismo físico, tá? A gente sabe, e que ela influencia principalmente a cascata de coagulação celular, e cada vez que o paciente perde mais essa cascata, ele sangra mais do meio intra para o meio extravascular. Então, está aumentando ainda mais o problema lá do paciente. E aí, um detalhe, né, que ela tem uma consequência gradativa também. A hipotermia ela vai baixando aos pouquinhos. Então, o paciente vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, a ponto que ele chega num estágio que se torna um estágio letal, que é muito difícil no pré-hospitalar reverter. Então, por isso que a gente adota o termo prevenção, né? Para você não deixar realmente ela evoluir de forma tão grandiosa assim. Então, pontos importantes. Remove, né? Chegue lá e remova a causa da hipotermia. Então, se o paciente ele está no solo, está deitado num piso frio, isole, né? Faça ali um meio de isolamento. A gente pensa muito, pessoal, em prevenir hipotermia colocando manta só por cima do corpo do paciente. Estou falando de manta, inclusive aluminizada, que tem não é diferente da manta térmica. Então, assim, eu também preciso isolar o corpo do paciente em contato com o solo que ele está. O paciente está deitado num dia frio, numa pedra, em cima de uma pedra, de um piso frio, ele vai estar perdendo temperatura para o piso, ele está perdendo ali por meio de condução, o seu calor está sendo conduzido para o piso. Então não adianta você colocar a manta por cima se ele está perdendo lá pela parte baixa em contato com o solo. Então tem que fazer o que nós chamamos de barreira de isolamento física, tá? Ou isolamento passivo. E o terceiro é o aquecimento. Você promover um aquecimento da medida do possível, um aquecimento ativo. Existe o aquecimento tanto passivo quanto ativo também. O ativo é uma boa, desde que o paciente ele tenha um avanço dessa hipotermia, que é aplicar algumas compressas de calor, bolsa de calor, a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Então, essas bolsas aqui, ó, são bolsas de calor instantâneo. Então, elas têm uma reação química através de uma quebra de um fragmento químico dentro dela e ela emite calor. E você tem modelos aí diversos de mercado que variam do calor se manter na bolsa de 1 hora até 24, 48, 72 horas. Então, você tem diversos modelos. O modelo mais baratinho aí, às vezes, você pega uma bolsa aí que sustenta 2 horas, mais ou menos, ali de calor. Tem umas que são descartáveis e tem outras que elas são reutilizáveis. Você pode usar 5, 6 vezes. Então, você quebra ela, ela gera o calor ali, às vezes por 24, 48 horas. Você tira ela e coloca num banho-maria, ela volta ao seu estado inicial e aí você pode usar outras vezes. Então, isso daqui é uma boa opção para quando eu quero adotar essa técnica 3 aqui, que é do aquecimento ativo, que é muito interessante. O aquecimento ativo é porque o paciente vai ganhar, tá bom? Ele vai ganhar temperatura. O passivo, muitas vezes eu colocando uma manta aluminizada, eu estou evitando que ele tenha perda, mas eu não vou conseguir fazer ele ganhar calor a temperatura que ele perdeu. Eu só vou manter aonde ele está para não perder mais. Isso é aquecimento passivo. Agora, o aquecimento ativo é fazer realmente com que o corpo dele ganhe calor. Então, quando eu estou lá no frio, eu me cubro na coberta e essa coberta me ajuda a ganhar calor, estou fazendo um aquecimento ativo. Ah, bebi, fiz ali a ingesta de uma bebida quente, aquecimento ativo. Agora, se eu só cobrir para não perder, aí é um aquecimento passivo. Então, eu tenho regiões do corpo que a gente orienta a colocar essas bolsas, né, que são as regiões aí de axilas, tórax e virilhas, regiões bem na parte de regiões inguinais, regiões que têm bastante presença de plexos vasculares, onde passa sangue, aí você vai conseguir também o aquecimento tanto das regiões inguinais quanto regiões de plexos vasculares, isso melhora aí facilita o aumento do aquecimento ativo, tá? Do ganho. E aqui a questão da prevenção, ó, ponto importante. E aqui, quem está me ouvindo aqui, acho que vai refletir, associar um pouco isso, que já deve ter vivido isso, principalmente quem faz pré-hospitalar. Muitas vezes, os modelos de manta aluminizadas, elas não permitem você conseguir colocar em todo o corpo do paciente. Às vezes, fica uma abertura aqui embaixo nos pés, ou uma abertura lá na região dos ombros, né? E aí, o que que eu preciso pensar? Ó, se eu quero fazer o paciente não perder temperatura,
eu tenho que fechar a entrada de corrente de ar. E como que eu fecho a entrada de corrente de ar, pessoal? Eu fecho bem a extremidade dos pés e lá em cima também. Então, eu não posso deixar nenhum ponto de entrada de ar para fazer um corredor. A gente brinca muito de um bombeiro aqui, o Jack sabe bem disso, que quando o bombeiro chega num incêndio que tem muita fumaça, ele faz o quê? Ele abre sempre dois pontos na casa. Ele vai lá, ele abre uma janela e uma porta. Por quê? Para entrar uma corrente de ar. Quando entra a corrente de ar, ela arrasta a fumaça, arrasta o calor, os gases tóxicos e aumenta a luminosidade no ambiente para o bombeiro entrar. O mesmo acontece com a manta, claro, guardadas as devidas proporções, nós estamos falando aqui de calor. Então, imagina, o corpo do paciente está liberando calor. Esse calor está batendo na manta luminizada, está ficando dentro de um bolsão de ar quente. E esse ar quente é o que ajuda a manter a temperatura do paciente. Agora eu vou e deixo uma abertura de ponta lá em cima. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma. Vamos ver, vou tentar aqui, ó. Eu deixo uma abertura aqui em cima, ó, na região do ombro, e deixo uma abertura aqui embaixo. Essas aberturas faz o quê? Faz um corredor. Então, aqui em cima entra ar, esse ar roda aqui dentro, faz um turbilhão e ele sai aqui embaixo. Sabe o que que ele fez? Arrasto de ar. Esse arrasto de ar levou o resto do calor que estava sendo liberado pelo corpo do paciente, que estava sendo mantido entre o espaço de corpo e manta, e levou embora. Ou seja, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou acelerando o processo de perda de calor do paciente. Isso não é bom para o meu paciente. Então, o ato de colocar a manta, deixa eu voltar aqui, o ato de eu colocar a manta aluminizada no paciente, e seja qual for o modelo, não é simplesmente colocar. É eu realmente envolver o paciente na manta aluminizada ou na manta térmica. Manta aluminizada, ela não gera ganho, ela só é um tipo de aquecimento passivo. Manta térmica, eu vou gerar calor, aquecimento, nesse caso ativo. Aí eu tenho os modelos de manta térmica. Isso aqui é um modelo da Blizzard, que inclusive existe no pediátrico, né? Esse daqui. E existe os modelos de adulto aqui, tá bom? Então, são modelos, isso são mantas térmicas. Eles têm sobrecamadas com um espaço de vácuo que fica pré-aquecido pela irradiação solar e a temperatura do corpo do paciente, e ela faz aumento de temperatura, né? Inclusive, essas mantas, elas têm aberturas de face, para deixar a face do paciente para fora, igual eu tenho aqui a face do bebê aqui, né, para fora, e eu tenho também a possibilidade de colocar o braço do paciente para fora, caso esse paciente esteja com acesso venoso, ou eu precise coletar algum dado, frequência cardíaca, perfusão, eu posso tirar o braço, depois eu volto para dentro. E ela tem um feixe aqui em cima, ó, um velcro que eu consigo fechar esse velcro para quê? Para evitar entrada de corredor de ar, tá? Então, esses são os modelos. Esse é um modelo bem novo que a gente tem aqui também, bem legal, que eu consigo envolver o paciente, deixo o rosto dele para fora para ter controle da via aérea, de sinais vitais e monitoramento do paciente, e o resto eu fecho tudo com velcro, ó. Fecho com o velcro, lá em cima também eu fechei. Não tem entrada aqui, então, de corredor de ar, não está passando ar por dentro, o paciente fica num bolsão de ar aquecido, que aí, consequentemente, ele vai ter ganho de temperatura corporal, tá? Lembre-se, essas são as mantas mais simples que a gente tem no mercado, são mantas baratas. Muitas vezes, o que que você precisa fazer? Se você só tem essa, não tem manta térmica, lembrem-se, pessoal, uma região muito vascularizada do nosso corpo é a cabeça. Lembra das aulas de anatomia, tá? Então, eu tenho muito fluxo vascular, tenho muitos vasos sanguíneos na cabeça. Faz um corte no couro cabeludo, sangra demais, é até difícil de controlar. Então, não esqueçam que a cabeça faz parte do corpo e às vezes é por aqui que está perdendo calor. Então, o que que muitas vezes a gente merece fazer nesse paciente? Faz uma envoltura, né, um invólucro ao redor da cabeça também, deixando só a face de fora, igual foi feito aqui, ó, nas imagens anteriores, ó, igual foi feito aqui, deixa a face de fora, né? Vai lá, pega mais uma manta
e envolve a cabeça do paciente, deixa a face de fora, e o resto do corpo você fecha com mais outra manta. Por isso que no militarismo a gente brinca assim, né? Quem tem uma, não tem nenhuma. Quem tem duas, tem uma. Então, no nosso kit, no mínimo, aí a gente tem que ter três mantas. Às vezes eu vou usar as três em um único paciente. Bom, então isso é muito importante. Parece que é detalhe bobo, mas faz a diferença no controle do paciente. E aí, por fim, a gente tem o tratamento do TCE, do traumatismo crânioencefálico, que pode ser feito nessa fase. E aí, para nós, no pré-hospitalar, o que que a gente faz? Classifica esse TCE, né? Vê se é um TCE leve, moderado, grave, né? Usa lá, então, a escala de coma de Glasgow e avalia lá as respostas verbal, ocular, motora, né? Resposta pupilar. Então, adote lá a escala de coma nessa fase. Se você tiver condição de fazer oferta de oxigênio suplementar, faça o quanto antes, principalmente se você tiver controle da oximetria. Então, identifique a oximetria de pulso desse paciente, principalmente se ele tem TCE, veja se há indicação para esse paciente receber a oferta de oxigênio, se tiver essa condição, assim faça. Muito importante, tá bom? Desses pacientes com TCE, eles podem realmente ter alteração de drive respiratório, queda da base da língua, né? Então, muito importante que a gente tenha o controle da manutenção das vias aéreas desse paciente, e porque esse paciente pode rapidamente oscilar, inclusive para broncoaspiração. E faça as manobras de controle da pressão intracraniana. Então, tenha lá monitoramento constante desse paciente, verifique a possibilidade de elevação da cabeceira paciente a 30 graus, cuidado com hiperventilação desses pacientes. Então, tudo isso, nesse momento, eu posso avaliar se existir a presença de TCE. Então, a gente fala assim: é paciente que tem lesão na cabeça e está inconsciente no cenário pré-hospitalar, a gente já começa a pensar num paciente que tenha feito aí um TCE, principalmente porque ele está rebaixado, está inconsciente, então fica mais suscetível a essa condição, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu até passei um pouquinho o tempo aqui, né? Mas eu acho que eu consegui explanar tudo que eu tinha que explanar. Eu sei que é muita coisa, às vezes, para pouco tempo, né? Falar de três letras aqui acaba sendo muita coisa, mas eu tentei aqui me apegar nos pontos principais, que são aqueles pontos que mais estão relacionados aí a taxas de mortalidade dos nossos pacientes nesse cenário. É claro que os detalhes, eles vão ser trabalhados aí com os instrutores, que por sinal são grandes referências aí na área, né, que muitos aqui eu aprendi com muitos deles. Então, eu entendo que agora, quando vir as práticas, quando vir outras fases, começa tudo se associar melhor para vocês aí. Acho que era isso, Jax. Ednei, só um questionamento aqui. O Pedro, ele, voltando um pouquinho lá na letra C, ele perguntou qual que é a indicação, para repetir ali sobre a indicação da transição do torniquete. Travou? Travou, Jax? Opa, acho que voltou. Oi, 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 Lúlio. Oi, Lúlio. Conseguiu falar com ele? Dinei, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. O Lúlio tem uma pergunta referente, tem um ligante que ele fez Ah, um questionamento referente à transição do torniquete. É isso, né, Lúlio? Isso, exatamente. Então, quando a gente pega lá a indicação do TC3, que ele fala nessa nova atualização, né? Então, ele fala da avaliação da transição. Então, ele fala sobre alguns critérios. Um desses critérios sobre o tempo de evacuação. Então, primeiro a gente verifica o tempo de evacuação que eu vou fazer desse paciente. Se a evacuação ela for passar de 2 horas, então eu faço a primeira pergunta: a evacuação vai passar de 2 horas ou não? Se a minha resposta for não, ela não vai passar de 2 horas, eu posso manter o torniquete original nesse paciente. Se a minha resposta for sim, a evacuação vai demorar mais de 2 horas. Aí eu faço uma segunda pergunta, que está baseada na análise que eu fiz do paciente. Esse paciente ele está estável ou ele está instável? Ou seja, ele está
consciente, está orientado, está sem sinais de choque, ou ele está apresentando alguma instabilidade, seja pelo choque, seja pelo pneumotórax, seja pela uma amputação, seja qual for, ele está instável. Então, se ele tiver estável, mesmo que a minha evacuação vai demorar mais de 2 horas, eu posso manter o torniquete original. Se ele tiver instável, então minha resposta foi sim, ele está instável, a ação é tentar uma transição. Então veja que na diretriz ele fala de tentar uma transição. Aí eu posso tentar uma transição, colocando um torniquete mais próximo da lesão, ali 5 a 7 centímetros acima da lesão, ou substituir esse torniquete por um outro curativo, um preenchimento, por um curativo compressivo. Lembrando que esse torniquete lá da letra M pode ter sido aplicado como primeira ação lá na zona quente. E aí foi aplicado alto e apertado. Então é o momento que eu posso fazer a transição dentro dessas condições, que na verdade ele traz isso como critério, né? Eu uso isso como um critério. Então, essa seria a ideia adotada. Boa. Julio, respondeu o aluno, será? Era isso? Lúlio, tá ouvindo? Tá, seu Perfeito, áudio. ele escreveu perfeito. Acho que Ah, foi tá. isso. Ah, Foi foi ele, ele que foi ele. perguntou, acho que foi isso que ele escreveu Foi, perfeito. escreveu lá, tranquilo. É. Ô, Lúlio, acho Acho que que tá ele tinha travado o seu entendido a áudio. sequência, né? O áudio do Lúlio tá Ah, bloqueado é. aí. Opa, Aí. beleza. Boa, Eu tinha boa, desligado voltou. aqui. Sim. Tem mais uma pergunta ali do Rafael, que ele gostaria de saber aí, quais as condutas devem ser adotadas quando existem situações de tórax instável nos cuidados táticos aí. Condutas quanto a tórax instável. Então, se o paciente ele fez um tórax instável, assim, eu tenho que, da mesma forma que no pneumotórax, eu tenho que ver como que está a clínica desse paciente, tá? Então, a gente vai bater sempre nessa tecla. A clínica, ela é soberana. É um paciente que tem um tórax instável, porém, ele está numa condição clínica estável. Tórax instável é quando eu tenho mais de 2 pontos de fraturas torácicas, de costelas, em mais de um ponto, ou seja, eu tenho fragmentos dela, né? Então, mais de 2 fragmentos de costelas. E aí eles estão livres. Aí, quando a caixa torácica, então, ela faz um movimento de elevação e depressão. As estruturas fraturadas, elas se movimentam de forma paradóxica, ao contrário. E isso faz com que aquela estrutura ela fique instável. Se a lesão ela, de tórax instável ela existe, mas eu não estou repercutindo na condição clínica do meu paciente, eu vou fazer um curativo local, que a gente, depois já vai mostrar para vocês na prática, eu uso o próprio braço do paciente ali do lado da lesão, e eu faço um curativo em volta ali, mantendo como se fosse uma tipóia ali, impedindo que o paciente movimente o braço daquela região e o próprio braço com a tipóia estabilize os fragmentos fraturados. Mas se esse paciente clinicamente estiver estável, é curativo e aí aguardar o tempo de evacuação. Agora, se o paciente ele tem um tórax instável com uma instabilidade clínica, né, que precisa estar num estágio muito evolutivo para isso, aí eu vou tratar a clínica do paciente. Então, o paciente pode ter dificuldade mecânica ventilatória, ele pode ter dor, ele pode ter dessaturação. Então, se eu tiver como fazer oxigenoterapia para o paciente, eu faço, manter o paciente em posição de conforto respiratório. Esses modelos de paciente, eles não suportam ficar muito em decúbito dorsal. São pacientes que geralmente eles têm uma melhor resposta de mecânica ventilatória na posição semi-sentada, com cabeceira mais elevada. Então, é isso que eu vou tratar. Eu vou tratar a clínica do paciente, os sinais e sintomas do paciente. Mas eu não penso ali em toracocentese, eu não tenho um curativo próprio para isso, específico, né, dedicado a isso. Tá bom? Então é isso que a gente, dessa forma que a gente trabalha no tórax instável. Opa, maravilha, maravilha, meu nobre. Mais alguém tem alguma pergunta, senhores?
Creio que não, creio que não, da nossa parte aí. Tá tudo dominado. Agradecer mais uma vez aí, Ednei. Muito obrigado mesmo pelo comprometimento em estar conosco aí. Já faz algum tempo que a gente estava combinando aí com o Jaex, ele já havia comentado É, de você também. Falou que era um cara realmente de referência, um nome de referência para estar aí conosco, trazendo esses assuntos de extrema importância, das últimas três letras aí do nosso mnemônico March. E muito bem explanado, as três letras, eu creio que o pessoal conseguiu aí entender, compreender muito bem, e tanto que não conseguiu sanar as outras dúvidas aí que o pessoal teve também. Então, agradeço mais uma vez por toda a disponibilidade, Ednei. Muito obrigado, tá? é isso. Eu que agradeço o convite aí de vocês. É sempre uma honra para mim estar participando, trocando experiências aí, figurinha com vocês. Fico à disposição, né? Espero que mais à frente a gente tenha outras oportunidades. É um grande prazer. Vou pedir até para o meu irmão Jaex aqui, nas demais palestras que vocês tiverem aí, compartilhe aí o link comigo, que vai ser um prazer assistir também, participar. A gente gosta muito dessa área, né, e de estar vivenciando isso. Então, sempre que eu puder, estarei aqui com vocês também participando, assistindo aqui. O bom professor é aquele que sabe voltar várias vezes para a sala de aula, né? Então é importante a gente fazer isso daí também. Obrigado, viu? Maravilha, maravilha. Meu irmão, o Lula, me permite eu quebrar o protocolo. Eu sei que você é o último que fala, cara, mas não tem como eu não Nada. agradecer. Não tem como eu não agradecer o Ednei mais uma vez. Meu irmão, eu sei da sua demanda aí em São Paulo, do seu trabalho, o quanto é árduo aí. Eu sei que você realmente tirou esse tempinho pra gente aí, pra Liga de Medicina Militar. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente, meu irmão, a sua presença aqui foi muito importante para nós. Muito obrigado mesmo. Viu? Valeu, meu irmão. Estamos sempre juntos aí. Você sabe que se precisar e eu puder contribuir, conte sempre comigo. Estou por aqui, tá bom? E aí depois, Jax, eu tenho essas referências aqui, né? Se vocês precisarem, acredito que vocês já tenham até passado, pessoal, mas o que vocês precisarem de alguma das referências que eu abordei aqui, qualquer coisa, só me avisa, eu envio para vocês aí o que a gente puder contribuir, estamos sempre à disposição, tá bom? E aí, para todos aí, quando vierem a São Paulo, quiser nos fazer uma visita aqui no quartel-geral do Comando, estamos aqui à disposição aí para uma visita de vocês aí também. Maravilha, maravilha. Valeu, senhores. Obrigado, TKS aí pela presença de todos e até a próxima aí. Valeu. Valeu, obrigado.